Oi, vamos conversar sobre arquitetura? Vamos falar sobre cliente e servidor, essa coisa tão do dia a dia, tão útil, mas que às vezes precisa ser um pouquinho mais caracterizada? Vamos lá? Pra quem não me conhece, meu nome é Vitor Osório, isso aqui é uma computação crítica. Todo dia, quase todo dia eu faço uns cafezinhos aí que eu converso com você sobre temas relacionados à computação, mercado de TI, tecnologia da informação, programação, coisas afins. E eu tenho essa série Conversa sobre Tecnologias que eu tô meio que preparando um curso e eu tô testando aqui o material e fornecendo para vocês uma conversa sobre tecnologia em geral, né? E o que eu quero conversar com vocês hoje é sobre cliente-servidor, né? Um material que pode parecer muito genérico, que realmente ele é, né? Porque ele é usado para definir quando a gente fala de cliente-servidor, a gente tá falando de uma relação muito básica na arquitetura de software, né? Tanto que tem uma citação que eu quero fazer, né? A arquitetura cliente-servidor é fácil de entender e construir, pois pensar em termos de cliente que fazem requisições de servidor ajuda a compreender e a gerenciar a complexidade do sistema distribuído. Essa citação do Saltzer e Karshorkov, um nome complicado aí, de um livro muito interessantíssimo que eu comecei a ler esses dias, chamado Princípios de Design de Sistemas Computacionais, né? Um livro interessantíssimo, e eu achei essa situação nesse livro bem aqui, ó, Sistemas Distribuídos, Distributed Systems, do Van Stiel e Tannenbaum. Esse aqui é livro-texto de muita faculdade, ele é muito bom, recomendo, caso... deve ter em português também, mas assim... e dá pra baixar ele, tá, galera? Dá pra baixar. Então vai ali no site, baixa, se você quiser ler inglês, né? E aí, assim... Vamos chegar aqui num ponto básico, né? A arquitetura cliente-servidor, ela é muito fácil da gente compreender. Tanto que quando a gente vai desenvolver, a gente sempre pensa em termos de cliente-servidor, né? Quando eu vou falar ali do RPC, o Remote Procedure Call, às vezes a gente acha que se comporta como cliente-servidor, mas não é um cliente-servidor, assim. Apesar que a gente acha que, assim, alguém que expõe uma porta, alguém que consome uma porta é um cliente-servidor. Não, isso não é um cliente-servidor, galera. Isso é uma comunicação socket comum, tá? O cliente-servidor é um tipo específico de comunicação, né? Uma comunicação orientada a mensagem também não é cliente-servidor, é um outro tipo específico de cliente-servidor. Uma arquitetura de cliente-servidor, e aí eu quero definir muito bem aqui o que é isso, né? É uma arquitetura onde há papéis muito bem definidos. Então você tem um nó que ele é cliente e você tem um nó que ele é servidor. É importante notar que eu não estou falando de elementos da rede, né? Então vamos pensar ali num servicinho tal que você tem, ele pode tanto atuar como cliente ou como servidor. Vai depender de com quem ele está falando. A arquitetura cliente-servidor, ela tá descrevendo uma comunicação entre dois elementos, entre A e entre B. E A e B, nesse tipo de comunicação, vão ter papéis muito bem definidos, né? Aí eu vou ler aqui o Tannenbaum, aqui, o Van Stiel Tannenbaum, né? Um servidor, um server, ele é um processo implementado em um serviço específico, por exemplo, um serviço de sistema de arquivos ou um serviço de banco de dados. E aí implementando um sistema específico. Ele é um processo implementando um sistema específico. Um cliente é um processo que requisita um serviço de um sistema através do envio de uma requisição e, subsequentemente, esperando a resposta pelo servidor. Né? Acho que talvez eu tenha deixado no meu roteirinho ali a definição do servidor um pouco completa, né? Então, mas assim, depois eu vou rever ela, né? E aí, assim, eu até coloquei aqui um diagrama, né? Muito interessante, que o cliente-servidor, a gente está falando também de comunicação síncrona, né? Toda vez que você fala de cliente-servidor, na maioria dos casos, eu não vou dizer 100% dos casos, mas 99,9% dos casos é comunicação síncrona, né? Aí você pode falar, não, mas eu posso iniciar um processo ali por detrás dos panos e ficar responder ao servidor e depois continuar fazendo. Sim, você pode, mas a comunicação foi cliente-servidor. Vamos imaginar uma requisição HTTP, né? Você enviou a comunicação HTTP e seu processo parou ali quando você enviou e só continuou quando ele recebeu a resposta ali, mesmo que a resposta foi imediata, dizendo assim, ó, aceitei sua requisição e vou fazer ela aqui, depois você volta aqui pra gente conversar, né? E aí, o que é interessante a gente pensar sobre uma arquitetura cliente-servidor? Toda vez que a gente tem uma requisição, eu bloqueio o processamento, né? Para aquela lógica ali, essa requisição ela é enviada, existe uma latência no envio, ela é processada, existe um tempo de resposta e ela é respondida, que existe uma latência na resposta. Então sempre a gente está falando de acúmulos
gerais de latência. Toda vez que você adiciona um nó novo ali nesse bagulho aí, é latência a mais que você adiciona. Toda vez que você adiciona mais processamento, mais servidor, é latência a mais. A gente está adicionando latência ao nosso processamento. Tem maneira diferente de pensar? Tem. A gente vai conversar disso nos próximos estilos de programação. E depois eu vou fazer um vídeo sobre os prós e os contras ali, as limitações de cada estilo, por que escolher um, por que escolher outro. Vai ser pro final, mas eu quero primeiro caracterizar todos eles, né? E aí, assim, vamos entrar a fundo da caracterização do cliente-servidor. Foi até engraçado que hoje está um dia quente, né? Eu liguei o ar-condicionado, né? E o ar-condicionado, eu ligo pelo celular, né? E eu acho muito engraçado, e eu tô caracterizando o cliente-servidor, calma. Eu acho muito engraçado que quando teve falha lá da AWS, esse bichinho caiu. Esse bichinho caiu, né? Foi aí que eu percebi que, assim, esse meu ar-condicionado, ele conecta na AWS, esse meu celular conecta na AWS para comunicar com um ar-condicionado que conecta na AWS também, tudo dentro da mesma rede Wi-Fi. E existem outras formas de comunicação com o cliente-servidor que não são essa APIs aí simples, né? Por exemplo, esses dois, eles estão sobre a mesma rede. Eles estão sobre a mesma rede, né? E aí, o que é interessante disso, né? Interessante disso que eles poderiam ter outras formas de cliente-servidor que não fossem essas tradicionais, né? Eu até botei assim que existem... a primeira classificação, né? Ela é se a comunicação é orientada à conexão ou ela não é orientada à conexão, né? Aqui, por exemplo, eu poderia fazer uma comunicação via broadcasting de rede, né? Até interessante a gente saber isso para saber definir, né? Por exemplo, eu tô aqui dentro de uma rede local, podia fazer um broadcast, uma mensagem e dizer assim, ô ar-condicionado X, me liga aí, né? Óbvio que é mais difícil, ele não vai ali perceber, o broadcast é muito diferente. Eu nem sei se o broadcast se caracteriza como uma conexão, uma comunicação connectionless, né? Mas uma comunicação connectionless, né? Que sem conexão, normalmente implementada pelo UDP ali. Eu lembrei agora desse aqui, né? Sem conexão é implementada pelo UDP, né? Uma conexão é orientada pelo TCP. Quais são as vantagens quais são as vantagens e desvantagens de usar sem conexão, né? Sem conexão ela é mais rápida, né? Você envia a mensagem, tem menor latência. Porém, você não tem garantia que você recebeu a mensagem, né? Aí você pode enviar de novo, né? E pode ser uma confusão. Aí você, do outro lado, você tem que processar a mensagem. Várias vezes, que ela tem que ser idempotente. A gente vai falar de idempotência daqui a pouco, né? Mas é um pouco mais complicado, mas pode ser uma escolha ali, né? Se você quiser alguma coisa, né? Hoje em dia existem protocolos que usam o DP de forma como HTTP. O HTTP3, né? Usa o Quick, não sei se pronuncia assim, né? Que ele é uma versão ali ele é construído sobre o DP, mas ele tem funcionalidade de TCP com menor latência, né? Então, essa questão de o cliente-servidor, ele pode ser com ou sem conexão, tá, galera? Aceitável isso, né? A diferença é que você não vai ter uma resposta ali do cliente, ali no caso de tipo, ou do servidor, né? Depende muito de como você implementa, né? É possível, né? E eu li isso no Tenenbaum. Até eu confundi com o próximo que eu vou falar, que é o stateless, né? Se a minha conexão ela é com o estado ou sem estado. Aí eu já tenho um estabelecimento da conexão. Estabelecer conexão, eu posso fazer requisições com o estado ou sem estado. Mas quem que faz conexão sem estado? O protocolo mais usado é sem estado. Existem protocolos com estado, né? Que você vai lá, por exemplo, o SFTP, não sei se é o SFTP, você estabelece a conexão e depois você comunica, né? No HTTP não, você estabelece a conexão, você manda a mensagem, cada mensagem é única e ela não tem estado. Não, mas eu tenho. Aí você pode pensar, não, mas eu tenho ali a minha extensão do lado do servidor, não sei o que. Bicho, o HTTP ele é sem estado. Quando a gente implementa a sessão, o que a gente coloca? A gente coloca dentro do protocolo HTTP um token de sessão, que é salvo no servidor. Mas isso eu acho que até é uma má prática ali, porque evita escalabilidade, né? Muitas vezes limita bastante o que a gente pode fazer se a gente tá pensando em servidores escaláveis. Eu sei que isso é bastante usado, né? Mas, assim, dá para fazer sem estado.
Tá? Dá pra fazer sem estado. Eu vou falar bastante disso aí. No meu livro eu falo bastante disso, né? Foi até muitas pessoas me perguntaram quando lançou o meu livro, como assim é sem estado? Não sei o quê, né? Porque essas perguntas surgiram, né? Durante as pessoas mandando pelo Twitter, pelo LinkedIn, né? Quando eu lancei meu livro, quando eu defendi que, tipo, eu não defendi, tá, galera? Eu não defendi, eu só peguei da documentação ali, né? Que o HTTP, ele é sem estado. O REST, ele é para ser feito sem estado. Então, muitas vezes, assim, se você faz REST com o estado, você tá fazendo errado, né? Tipo, o REST, ele é para ser feito sem estado. Pelo menos então a definição de REST, quando a gente for definir ali, eu vou ler o que a gente imagina, o que se espera de um REST, né? Ele é para ser feito sem estado, né? Então eu espero que tenha ficado definido o que é estado. Então, assim, estado, quando a conexão é sem estado, cada requisição ela é autocontida. Eu não sei o que aconteceu no anterior, eu não quero saber o que vai acontecer na posterior. Cada conexão é autocontida, porque aliás eu posso ter dentro do mesmo canal ali diversas comunicações paralelas. Pensa que você tem diversas abas ali no seu navegador e você está comunicando com o mesmo serviço várias vezes. Ele pode reutilizar a comunicação mesmo estando em conta diferente. Pode, né? Uma conta não tem que interferir na outra. Por isso que é bom ter uma comunicação sem estado, né? Isso vai implicar em design de APIs ali, no caso do REST, né? Então, você pode classificar uma conexão do cliente servidor como com estado ou sem estado. E aí a gente chega no conceito de idempotência, né? O que é um conceito de idempotência? Porque vamos pensar assim, né? Uma das características de um protocolo, né, que de qualquer protocolo, né, de cliente servidor, é que o servidor ele envia o cliente, desculpa, ele elabora uma requisição e ele envia para o servidor. E falhas pode acontecer. Lembra que eu falei das latências, não sei o que. Falhas pode acontecer. Então pode ser que muitas vezes o cliente elabora uma conexão, uma requisição, ele envia para o servidor ali tá meio lento ali, né? Quinta-feira, de manhã, não tomou muito café, tá meio preguiçoso, ele demora para responder. Quando ele demora para responder, ele responde, o cliente já desconsiderou aquela primeira, né? E aí ele elaborou outra, enviou e foi respondido por um outro servidor, né? Então assim, pode ser que a requisição seja enviada mais de uma vez, né? E o que é o conceito de independência? O independência, na verdade, é uma operação matemática, né? Aliás, tem uma pergunta que eu quero responder amanhã, que é sobre a matemática e computação, né? Indepotência é uma propriedade de operação matemática. É quando a mesma operação é feita constantemente e o resultado não se altera. Então, assim, se eu recebi uma requisição a primeira vez, ele se altera, da segunda em diante ele vai responder correto, ele vai responder como se tivesse feito a operação, só que ele considerou a primeira operação, né? Obviamente que isso aí a gente não tem de graça, tá? Nenhum framework, a gente não tem de graça. Às vezes tem ali num Get, nem no Get às vezes, né? Porque eu já peguei protocolo, entre aspas, REST, que o Get alterava o estado, né? Que era uma dor, assim, que eu até assim, você tá muito preocupado. Tá preocupado não, né? Tipo, depois dá um pau aí, o problema é meu, né? Mas o conceito de dependência é esse, quando você elabora a mesma requisição várias vezes, e ela é respondida ela é respondida da mesma forma sempre, porque o estado foi alterado apenas uma vez, né? E aí, assim, a gente pode pensar cliente-servidor, né, como uma comunicação em camadas, assim, né? Eu tenho até essa é uma discussão que o Van Steen e o Tannenbaum trazem, né? Assim, que toda aplicação que você tem, cliente-servidor, ela sempre vai ter ao menos 3 níveis ali. Eu não estou falando de camadas, da arquitetura em camadas, né? Eu estou falando de pensar ela em camadas, né? Vai ter uma camada ali de interface, né? Uma camada de processamento e uma camada de base de dados, né? E todas elas podem ser, né, implementadas em um lugar, ser quebrada por uma camada cliente-servidor ou as interfaces delas serem cliente-servidor, né? Então, você pode sempre pensar dessa forma, né? Tipo, que qualquer buraco, qualquer cantinho dessas camadas, se eu estou pensando a minha comunicação em camadas, eu posso quebrar em cliente-servidor. Mas qual que é as implicações de eu quebrar em cliente-servidor? As implicações é que eu estou adicionando latência, né? Se eu criar tudo na mesma máquina, né? Criar tudo na mesma máquina é mais fácil para mim, né? Eu não tenho dificuldade de comunicação. Adicionando latência, o que eu estou adicionando? Estou adicionando a latência, a propriedade de falhas, tem uma série de implicações. Toda vez que eu faço uma comunicação entre duas máquinas, o clock das máquinas não é o mesmo, né? Então, se eu pego um timestamp aqui, né?
esses timestamps são diferentes. Isso é uma dificuldade em sistemas distribuídos, é uma dificuldade em arquitetura de servidor. Muitas vezes a gente elabora uma requisição aqui, que ela tá no futuro, é respondida por uma que tá num outro clock aqui, que aí, tipo, o timestamp daqui é mais recente que o timestamp. Isso é comum, galera. É muito comum, né? Então, a gente tem que se lembrar que sempre tem a adição de latência, a possibilidade de falhas, né? A perca de pacote, disponibilidade de servidor, o servidor pode estar fora do ar, ele pode ser respondido por mais de um servidor, então eu tô me comunicando aqui, né? Eu envio uma requisição, né? Um servidor responde. Eu envio outra requisição, outro servidor responde. Isso pode acontecer, né? Esses dias eu tive que implementar uma funcionalidade que implicava no implementar uma API REST para o serviço nosso, que é o Kafka Streams, né? E aí o cara falou assim, não, porque esse aqui, você implementou isso, mas assim, eu só tenho 10 instâncias, eu quero que ela seja respondida igual. Eu falei, olha, então, isso é uma outra... Eu até falei assim, tipo, você pediu para implementar uma API REST, né? Isso é uma outra funcionalidade. Aí eu fechei aquele ticketzinho e implementei, olha, a funcionalidade que você pediu tá aqui, existe uma API REST que responde com o estado da aplicação, tal qual você quer, né? O que você quer é uma outra API que ela sincroniza todas, né? Ela sincroniza todas. E aí a gente implementou isso aí, que é uma complexidade a mais, de forma que você tem 10 servidores ali, a forma como eles se comunicam tem que ser igual, você tem que ter uma base comum ali para eles se comunicarem. Ou você tem que compartilhar estados em algum algoritmo complexo aí, que é coisa interessante que a gente pode discutir depois, né? E aí eu cito no meu roteiro, né? Eu esqueci de falar, né? Todo post meu tem roteiro, né? Então, assim, todo post meu, que não é os cafezinhos, tem roteiro, né? Então os cafezinhos, sempre que eu boto T02, T03, ele tem roteiro e tá sempre compartilhado na descrição. Esse post tem roteiro, foi compartilhado na quarta-feira e desde então eu tô trabalhando nele, né? Tem um artigo que eu gosto muito chamado The Calculus of Service Availability, porque quando a gente tá falando de cliente-servidor, a gente tem disponibilidade. Disponibilidade, availability, é uma qualidade, um requisito de qualidade do sistema. Se o seu cliente disser assim, ó, eu quero um servidor aqui que me tenha 99.999 disponibilidade, o que ele está falando? Ele está falando um servidor que fique 99,999% do tempo online. Tem como a gente calcular isso? Tem uma formulazinha ali. Esse artigo muito bom, recomendo a leitura dele. Se você não leu, se você não consegue ler inglês, traduz ele, bota no translator, tenta traduzir. Ele fala muitas coisas que eu falo aqui, né? Eu não me baseei nele, aqui nesse texto eu me baseei mais no Vanciuni e também no Baum, né? Mas assim, esse artigo tem muitas coisas importantes que talvez tenha se baseado no Vanciuni e no Baum também, né? Mas que o cálculo da disponibilidade, ele é sempre calculado pelo... Você tem que pegar ali o tempo médio para falhar, né? E aí eu faço uma conta aqui, imagina que eu tenho um servidor que falha mais ou menos a cada 2 meses e demora 3 horas para falhar, né? E aí se falha mais ou menos a cada 2 meses, o meu tempo médio de falha é 2 meses. E aí eu transfiro isso para horas. Por quê? Porque a outra variável está em horas, né? Se eu tenho que deixar as duas variáveis no mesma unidade, né? Aí eu transfiro para horas. 2 meses é aproximadamente 1.440 horas. Estou considerando ali um mês com 30 dias, né? E ele demora 3 horas para falhar, né? Então eu tenho ali o tempo médio para falhar de 1.440 horas, né? E o tempo médio para o reparo, que é o MTTR, né? Mean Time to Repair, Mean Time to Failure, né? Que é 3 horas. Então eu tenho esses dois números, eu consigo jogar em uma fórmula e eu calculo se o meu sistema ele falha a cada 2 meses em 3 horas, ele tem 0.998 de disponibilidade. Ou seja, ele tem 99,8%. Pô, número alto. Não, é baixo. É baixo. Assim, se você pegar, a gente tem, em arquitetura a gente pode definir, vou falar isso lá pro finalzinho, né? Sobre Service Layer Objectives. Eu tenho que até traduzir melhor, porque tem diversas mesmo. Assim, você pode ter o Service Layer... Service Level Objectives, tem um SLA, Service Level Agreement, você pode ter esses vários tipos o acordo a nível de serviço, né? Os objetivos a nível de serviço, você pode ter esses diversos objetivos, né? Que você define no sistema, né? Você pode calibrar os seus sistemas baseado neles, né?
aliás, em alguns casos, né, como no caso que eu estudo, né, no meu mestrado, e existem acordos de nível de serviço ali que requer cerca de 6 zeros. Eu botei aqui, né, 1, 2, 3, 5 noves, né? Desculpa, 5 noves. Esse artigo do Calculus of Service Availability fala que ele sempre conta em número de noves, né? Aí eu quero 5 noves de disponibilidade, então eu quero 99,999% de disponibilidade. E aí eu fiz o cálculo que basicamente, o que dá isso aí, né? É basicamente assim, o seu serviço caiu apenas, ficou disponível por 5 minutos em um ano. Ou seja, cara, 5 minutos ali, pode ser aceitável. Para alguns não é. Para alguns sistemas não é. Tipo, 5 minutos não é aceitável, né? Eu não sei assim quanto é o de telecom, mas eu sei que telecom tem uns SLA bem agressivos ali. Até em tempo de resposta tem SLA. A resposta tem que ser até tanto. Se não for até tanto, eu desconsidero, né? Mas vamos continuar conversando ali, porque o último ponto para a gente conversar sobre o cliente-servidor, para caracterizar, né, é sobre o processo síncrono e assíncrono, né? Eu falei para vocês que o cliente-servidor, ele é sempre síncrono, né? E aí talvez você tenha pensado assim, não, mas aqui no meu React, no meu Quarkus, no meu não sei o que, eu uso assíncrono. Não, tá bom, beleza. Você pode usar a sincronicidade do lado do processamento Você pode ter a sincronicidade tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor. Beleza, isso não vai impactar em absolutamente nada. O que é a sincronicidade? A maneira como o seu processo implementa a elaboração da requisição e a resposta. Então, assim, pode ser que ele elabore a requisição, põe numa filinha ali, existe um processinho ali que vai ler aquelas requisições, né? Que num event loop, né? Vai processar aquelas requisições e vai responder. Aliás, eu falei isso aí ontem no meu cafezinho sobre modelo, sobre programação reativa, né? Você pode ter um mecanismo reativo ali dentro do cliente, pode ter um mecanismo reativo dentro do servidor, mas isso não influencia na comunicação cliente-servidor. A comunicação cliente-servidor, ela sempre é bloqueante, ela sempre é síncrona. O que ela quer dizer assim? Se eu pensar naquela requisição, naquele processo que está acontecendo, né? Ele elaborou uma requisição e ele vai ter que esperar uma resposta. Pode ser que no meio ele resolva fazer outras coisas, porque é assíncrono, mas em algum momento ele vai ter que ficar pesquisando. Opa, chegou a resposta, chegou a resposta, chegou a resposta. Por quê? Porque ele sempre pensa numa elaboração na requisição e numa resposta do servidor. Se você vê qualquer processo cliente-servidor, ele sempre vai pensar nisso. Assim, eu já li diversos RFC, né? RFC, para quem não sabe, é Request for Comments, né? Que são de protocolos cliente-servidor. O protocolo, porque uma das características é que a gente não está falando do sistema, da implementação do sistema, a gente está falando, quando a gente pensa numa comunicação cliente-servidor, a gente está olhando para o protocolo. E isso é uma característica do protocolo. O protocolo, eu não posso enviar duas requisições ali que vão estar dentro do mesmo contexto e vão ser processadas em paralelos. Não, se eu envio uma requisição, eu espero uma resposta. Se eu envio uma requisição, ela funciona dessa forma, né? Tanto que o Tannenbaum fala da diretiva send e a diretiva receive, né? Ela sempre manda um send e ela espera um receive. Ela vai mandar a requisição e vai esperar um receive, né? Ela não cria canais full dual, acho que é full duplex, agora eu não lembro como é que fala, né? E não implica também que o processo iniciado pela minha requisição ela seja assíncrona. Imagina ali que eu quero iniciar um processo. Eu pego assim, elaboro a requisição, falo assim, me inicia um processo aí de, sei lá, de ETL, né? Aí eu disparo aquela requisição, que isso aí a gente chama pode chamar de CQRS, né? Command Query Response Segregation, né? Command Query Responsibility Segregation, né? CQRS, né? É um modelo, né? É um padrão de implementação que que pode ser feita para quando eu tenho queries que são demoradas, né? Então eu envio um comando que cria uma query, essa query é executada e depois eu consulto se ela foi, né? Isso é um padrão, a gente pode falar isso depois, né? Um padrão de microserviço, né? A gente pode falar depois. Mas assim, o meu cliente, o meu servidor, ele pode disparar processo assíncronos. Porém, ele vai ter que responder aquele comando. Ele vai ter, né? Tem um tópicozinho que eu vou querer falar. Isso, aliás, tá na minha. Dá um trabalhozinho que eu lancei faz 2 anos já no meu mestrado, né? Que faz parte da minha dissertação, que é sobre as limitações do cliente-servidor. Que é quando a gente escolhe um modelo orientado a mensagens, né? Nessas limitações, tá essas questões de processos que iniciam longas transações, né? Processos que iniciam longas transações, eles têm que ser respondidos e eles são executados assíncrono. Por quê? Porque, cara, tem um timeout ali.
Se eu tenho um cliente servidor e eu tô recebendo uma requisição, eu tenho que elaborar um timeout, eu tenho que responder aquele timeout, né? Então a gente tem que responder, né? Então a gente conversou sobre o cliente servidor, a gente conversou sobre diversas formas de caracterizar processo cliente servidor. O que é interessante aqui, que eu quero que você me entenda aqui, né? É que eu dei diversas categorias de análise aqui. Falei para você, o cliente servidor ele pode ser sem conexão, com conexão. É uma característica de análise. Eu posso escrever ali, eu vou ter uma... Por exemplo, eu poderia implementar, né, esse... Pensa só, né? Eu estou ligando meu ar-condicionado, né? Eu poderia implementar esse protocolo aqui num fallback, né? Eu digo assim, primeiro eu vou tentar sem conexão na rede local. Por que eu vou tentar na rede local? Pode ser que o meu usuário está sem internet. Tá sem internet. O meu celular tá sem internet, eu quero comunicar com o meu ar-condicionado, que tá na mesma rede. Eles estão numa rede local e eles estão sem internet. Então ele tenta enviar essa mensagem. Tenta enviar. Não sei se recebeu. O outro tenta responder. Ele pode elaborar um sistema ali que tem um retry, tanto que tem um envio e envio-resposta. Não demorou para enviar, o que ele faz, né? Ou ele pode enviar pelos dois meios, né? Ele primeiro envia ali pro local, vê se chegou, vê se chegou, senão não reply. Depois ele envia pro servidor web no cloud, né? Você pode fazer isso aí, né? Aí um seria sem conexão, o outro com conexão. Né? Mas porque qual que seria a vantagem um do outro? Um é para a rede local ali, eu tenho a garantia de que o meu cliente pode estar ali, se ele tiver, né? E aí eu me garanto que ele, se eu não tiver conexão à internet, que é possível, galera, é possível. Imagina se você estivesse num sítio, se eu estivesse numa fazenda, tipo, eu ia perder a possibilidade de olhar a temperatura, né? Não, né? Então é uma possibilidade. Aí a gente vai para a segunda categoria de análise, né? Ele pode ser com latência, com estado e sem estado, né? E aí o que é com estado e sem estado, né? Que eu falei aqui, né? Que eu vou salvar o sem estado é que eu sei quais são o que aconteceu anteriormente. Com sem estado não. Cada requisição ela é única, né? Buffing, eu falei um pouquinho da latência ali, de probabilidade de falhas, assim. A gente sempre tem que ter isso em mente, assim. Pode ser que eu implemente retry de operações, né? Pode ser que eu tenha que implementar operações idempotentes, porque a primeira falhou e aí eu queria estar envelhando a segunda, mas na verdade eu respondi a primeira, eu já... Pode ser que aconteça um monte de coisa, galera. Implementar processo cliente-servidor é uma coisa complicadíssima, né? E por fim, eu falei aqui de disponibilidade, cálculo da disponibilidade e se ele é síncrono ou se ele não é síncrono, que é uma discussão complicadíssima. Assim, poderia ficar horas e horas falando só de sincronicidade e assincronicidade. Caracterizar aqui o envio da mensagem, como é que funciona, os frameworks reativos, como é que eu elaboro um protocolo que ele é assíncrono, apesar da natureza da comunicação ser síncrona, eu posso elaborar um protocolo REST assíncrono? Posso, mas aí é modelagem de REST, né? Aí é outro nível, que a gente vai conversar sobre isso em algum momento dessa playlist, né? Então é isso, galera. Se eu te ajudei, dá o seu like, compartilha. Eu acho que esse vídeo merece um like seu aí, né? E merece um compartilhamento aí, sei lá, numa rede social, algum lugar aí. Você que sabe aí. O próximo vai ser sobre RPC. E você vai ver ali que essa tecnologia que parece muito antiga, ainda pode ser bastante útil. Eu quero ler um paper, e isso que eu tô preparando já o roteiro, né? Eu quero ler um paper, eu tô lendo um paper de 1976, sobre que deu a ideia do RPC, e cara, é tanto insight que ele tá conversando exatamente sobre a ideia de cliente-servidor e das limitações que o cliente-servidor tem, que vai promover, vai pedir outro tipo de comunicação, que é o RPC. E aí, assim, essas ideias, essas limitações, ainda existem hoje. E eles podem nos trazer insights de quando a gente pode usar frameworks mais recentes de RPC ali. Não estou falando de coisas mais antigas. Então eu vou ler esse artigo, vou preparar o roteiro e a gente vai continuar essa conversa. Então valeu, pessoal, muito obrigado. Bom dia para você e dá o like aí. Valeu!